só quero ser nós. Você também como oferta de amor, como um sacrifício agarrado. Grato perfume, só quero ser nós. Você também como oferta de amor, como um sacrifício agarrado. Grato perfume, só quero ser nós. Tanto soy Señor, si no quiero ofrecer más que mi canción. No digo más que nadie, pues todo es tuyo, Señor. Tanto soy Señor, si no quiero entregar más que el corazón. Ni de yo ni tu mame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable en honor. Tanto perfume, yo quiero ser Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable en honor. Tanto perfume, yo quiero ser Señor. Tal como soy, Señor, sin arte ofrecer más que mi canción. Alguien más que daré, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin arte entregar más que el corazón. En todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, grato perfume, yo quiero ser Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, grato perfume, yo quiero ser Señor. 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 Bom dia, muito boa tarde a todos, um excelente almoço para você que está já aí degustando uma comidinha caseira, né? Uma comidinha que talvez simples, mas feita com muito amor, com muito carinho, e eu tenho certeza que está saborosa. Muito boa tarde para a senhora dona de casa que está preparando ainda o almoço, chefe de família que está aí, mora perto, trabalha perto de onde mora, então passa em casa para almoçar, não é mesmo? Muito boa tarde, família 100%, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos, eu sou o Gustavo e estou aqui trabalhando, pessoal. Meu computador está aqui no Natal, o áudio parou, fui dormir quase 2 da manhã, já as primeiras horas do dia de hoje, não consegui ainda recuperar o áudio. Estou fazendo uma limpeza e quando eu faço um backup, então eu vou fazer o downgrade do sistema que eu fiz o update, que eu atualizei, vou desatualizar o computador, essa alternativa, ou então eu vou voltar o computador no tempo com a configuração que tinha há 10 dias atrás. São as duas opções que eu tenho para poder recuperar o áudio desse Mac, é o computador principal que eu uso para fazer as transmissões. E enquanto eu estou aqui trabalhando, hoje não deu para trabalhar, sem áudio não dá para trabalhar, então estou aqui em casa. Bom, se bem eu trabalho de casa, mas eu não pude conectar no sistema da empresa. Eu estive revisando o estudo de hoje, que começaremos às 21 horas de Brasília, sobre as 7 trombetas. Lembro que eu coloquei aqui, pedi a sugestão sobre essas trombetas, ou então, era outro, não lembro agora, não lembro agora qual é o outro tema, e foi escolhido por uma vasta maioria, fala sobre essas trombetas. E hoje vamos começar sobre esse estudo, essas trombetas do Apocalipse, às 21 horas, aqui pelo canal 4S Foda, já que, como foi dito ontem, o projeto Ezequiel 33 sofreu um segundo strike, e caso sofra um terceiro strike, eles voltam a acabar com o canal. E revisei o texto, já está tudo legal, e também está meditando em algo que eu quero passar para vocês. Na realidade, o nome dessa live, tudo deveria ser As Duas Serpentes, mas se incluir aí a palavra duas, não ficaria legal, porque o espaço do título é pequeno. Deixa eu ver se em vez da palavra eu posso colocar nome. Só um minutinho aqui. Em vez da palavra eu posso colocar um número.
mesmo com o número fica ruim, perde a padronização. Então fica, vou deixar assim, as serpentes do Éden e o deserto. Mas abaixo vocês não coloquei as duas serpentes, do Éden e o deserto. E quais são as similitudes ou as semelhanças ou o argumento espiritual dessas duas serpentes? Primeiramente, mais uma vez, boa tarde a todos. Se você está acompanhando aqui pelo 4SF Florida, muito obrigado. Também está sendo transmitido pela plataforma de jogos do Twitch, também pela plataforma do Live e também pelo Periscope. Muito obrigado a todos. Boa tarde, novamente, e vamos então ao tema. Como está o áudio, pessoal? O áudio está legal? Confirme, por favor, para mim. Se o áudio está legal, eu estou utilizando o VMix no computador Windows 10, e utilizando ele no microfone que eu tenho, mas que é complicado para acertar a entrada de áudio, que é o Blue Yeti. Áudio bom, boa tarde, está ótimo áudio bom. Tânia Garcia, Gustavo, que aplicativo você usa para fazer as lives? São vários. Esse, por exemplo, é o VMix. Ontem não usei o StreamYard, tem também o Wirecast, tem também, com o nome desse daqui, deixa eu ver rapidamente, o Xflix, tem também o OBS, e tem o IM Live, somente para Mac. Então eu utilizo vários, até para me dar uma base, não para testar qual é o melhor. Eu prefiro o Wirecast, é muito mais profissional e me dá uma gama de possibilidades de explorar a criatividade e criar enquanto transmito. O IM também é excelente. E tem também o StreamYard, que é no browser e não ocupa muito espaço. Então está respondida a sua pergunta. Mas vamos ao tema. Bom, nós vamos utilizar as seguintes bíblias. Essa bíblia aqui, a Bíblia de Jael, é uma bíblia sinistra, né? Mas muito boa tradução do original. Então eu vou deixá-la aqui abaixo. Também vou utilizar essa bíblia aqui, a Bíblia Peshitta. Inclusive até aqui dentro dela está o texto do estudo sobre esses palmeiras. Também tem essa outra bíblia aqui, que é o do Xodó, a Bíblia Judaica completa. E também teremos a Bíblia João Ferreira de Almeida, minha companheira de guerra, de orações e transformamos e já passamos juntos, porque viva e eficaz é a palavra do Altíssimo, correto? Então vamos lá, pega aí a sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 3, o Bereshit capítulo 3, e vamos ver no que está escrito aqui. Bom, eu li desde o início, não hora do almoço, então temos um tempo. Caso a senhora esteja cozinhando, não dê para ver, mas pelo menos aumente um pouquinho o volume para que a senhora de casa ouça o que será dito aqui. 256 pessoas, muito obrigado aí pelo seu apoio, muito obrigado pela sua presença. O áudio está legal, beleza? Tudo confirmado? Então vamos lá. Diz assim no capítulo 3 do livro de Bereshit, ou Gênesis: a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, o Eterno tinha feito, disse à mulher: é assim que Elohim disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Elohim: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo, não morrereis, porque Elohim sabe que no dia que dele comerdes, ou seja, o fruto, se vos abrirão os olhos, e como Elohim sereis conhecedores do bem e do mal. E aí a situação mudou de figura completamente, porque a partir do versículo 6, já seduzida, o versículo começa assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, e que a fez, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Já no livro do Targum de Jerusalém, fala bem explícito que a mulher viu o Malagai da morte. Malagai é anjo. E no livro de Enoque, no capítulo 69, versículo 7, se não me engano, fala que um anjo assumiu o corpo de uma serpente e esta seduziu a Eva. Inclusive o livro de Enoque dá o nome desse anjo, chamando-o de Gadriel, que foi quem seduziu a Eva no jardim do Éden. A consequência dessas ações, porque ela tomou do fruto, o verbo tomar, e comeu. Ou seja, todo verbo expressa uma ação. E além de ter tomado e comido, ela também ainda deu ao marido, e ele também fez o mesmo, comeu. A consequência dessas ações foram as seguintes: primeira, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, ou seja, primeira consequência, os olhos foram abertos, e ao terem seus olhos abertos, não que eles eram cegos, mas eles perderam aquela pureza com a qual foram criados. Então eles passaram a compreender, a entender a maldade, perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram simples para si. Uma outra consequência desse foi quando ouviram a voz de Elohim que andava no jardim pela viração do dia, porque o Eterno era tão misericordioso que ele, na viração do dia, descia para falar com Adão, para caminhar com Adão, para ensinar Adão. Inclusive, há uma linha, um pensamento teológico, e um dos motivos, se não o principal, pelo qual Hassan seduziu a mulher, e através da mulher também alcançou a Adão, ou Adão, que significa ser humano, é que antes da criação do homem, Hassan, ou seja, o portador da luz, daí vem o nome Lúcifer, mas no livro do Sefer, que inclusive eu me estou para comprar, que traz alguns livros chamados apócrifos, entre os quais inclui-se o livro de Enoque. Então no livro do Sefer diz que o verdadeiro nome do anjo não é Lúcifer. Lúcifer significa o portador da luz, mas o verdadeiro nome do anjo é Heliel. Algo muito interessante.
Então, Eliel, ou Lúcifer, ele tinha toda a atenção do Eterno, porque era o sinete da perfeição. Ele comandava os louvores no céu. Ele era o mais belo e formoso anjo criado pelo Eterno. Porém, quando Elohim criou o homem, e razão pela qual nós somos a mais perfeita criação do Eterno, então a atenção que era dedicada a Eliel, o Lúcifer, passou então a ser dedicada ao homem. E isso criou um ciúme, uma inveja, vamos dizer assim, um sentimento maligno por parte de Eliel ou Lúcifer contra o homem. A razão pela qual ele causou uma revolução nos céus, achou a sua cauda terça parte de todos os anjos, e ele tinha acesso, sabia muito bem como e onde seduzir ela para que a mesma também seduzisse o seu marido. É uma explicação, uma linha de pensamento teológico. Se está certo ou não, não estamos aqui para discutir isso, apenas estou enriquecendo com dados, com fatos, o que pode ser perfeitamente correto, é plausível. Porque se a gente vai lá no texto de Isaías, onde declara sobre a queda do portador de luz e diz: subirei aos céus e serei como Altíssimo. Ou seja, antes da rebelião houve o orgulho. Ele permitiu que o orgulho o enchesse. E o orgulho é um sentimento maligno que leva as pessoas à destruição. Mas continuando aqui com a nossa meditação, diz o seguinte, versículo 8: quando ouviam a voz de Elohim que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se à presença dele, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Elohim ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim. Veja a diferença. Antes, ele ouvia a voz de Elohim na viração do dia e não tinha medo, porque sabia que ele descia todas as tardes para ensinar a Adão. Mas, porque os olhos foram abertos e conheceram a maldade, então, ao ouvir a voz do Todo-Poderoso, disse o homem: ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou o Eterno: quem me veio saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: ficou aquele jogo de burra, né? Olha, a mulher que deste por esposa, ela levantava e eu comi. Disse o Eterno à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou. Quer dizer, eles não assumiram a rua, ficaram jogando o problema de um lado para o outro, o homem culpou a mulher culpou a serpente. E eu comi. Agora preste bem atenção, se você puder sublinhar, conforme eu tenho aqui, tudo sublinhar. Sublinhe, por favor, versículo 14 e adiante. Diz assim: então Elohim disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, o que nos leva a deduzir que a serpente antes não rastejava, ela caminhava, talvez sobre duas patas, não sei, mas ela caminhava, ela não rastejava, mas isso foi um downgrade da condição dela, do enquanto andava ereta, vertical, e agora passou a rastejar. Diz assim: rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Guarde isso, olha. Comerás pó todos os dias da tua vida. Aí versículo 15 diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, ou seja, a descendência da serpente, e o seu descendente, ou seja, o descendente da mulher. Este, ou seja, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Assim está escrito na versão João Ferreira de Almeida, correto? Bom, deixa eu fazer um espaço, criar um espaço, e colocar João Ferreira de Almeida aqui. Vamos ver agora o que diz a Bíblia judaica completa. Diz assim: Bereshit, logicamente vamos ler tudo, os versículos 14 e 15 do capítulo 3, porque não quero me estender muito. Mas no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículos 14 e 15, diz assim: Adonai disse para a serpente: por que você fez isso? Você é amaldiçoado mais que todos os animais, o gado e também os animais selvagens. Você irá rastejar sobre a sua barriga e comer pó, dust, D-U-S-T, pó, toda a sua vida. E eu colocarei animosidade entre você e a mulher, e entre o seu descendente e o descendente dela. Ele ferirá a tua cabeça e você ferirá o seu calcanhar. Preste atenção. A João Ferreira de Almeida fala pó, né? Comerás pó todos os dias da tua vida. Essa aqui também fala pó. Comerás pó todos os dias da tua vida, ou até quando você viver ou viva. Vamos lá. Vamos ver aqui agora a versão Peshita, que diz assim. A versão Peshita diz assim: e o Eterno disse para a serpente: por que você tem feito isso? Amaldiçoado é você sobre todos os animais, sobre todas as bestas do campo, sobre o seu estômago. Você irá e pó você irá comer todos os dias da sua vida. E o versículo diz basicamente a mesma coisa. E eu colocarei inimizade entre você e a mulher, e entre a sua posteridade e a posteridade da mulher. A posteridade da mulher pisará a sua cabeça com seus pés, e você o ferirá no calcanhar. Muito bem. Agora vem essa Bíblia aqui e diz o seguinte: Bereshit, capítulo 3, e como os judeus eles querem dar jeito a Palestina, então a Bíblia, o início dela seria o fim para nós. Capítulo 3, versículos 14 e 15, diz assim: então Hashem, aqui fala Hashem, que significa o nome, disse a serpente: por que você fez isso? Muito mais amaldiçoado será você todos os gados e todas as bestas selvagens. Sobre o seu estômago ou barriga, você irá rastejar e sujeira no pó.
existe uma diferença. Tem pessoas aqui que estão acompanhando essa transmissão que podem confirmar para você. O em inglês é dust, D de Davi, U de uniforme, S de Samuel, E de Thiago. Sujeira é dirt, é D de Davi, I de Ivan, R de Raquel, E de Thiago. Então diz aqui, olha como eles mudam, né? Sobre a sua barriga, o seu estômago, você irá rastejar, e sujeira você irá comer todos os dias da sua vida. Não fala pó, fala sujeira, fala dirt e não dust. Qual é a diferença, Gustavo? Eu, sinceramente, talvez você diga, eu não vejo nenhuma diferença que isso possa trazer algum elemento novo para a compreensão do texto. Sim, vai trazer. E como? Preste atenção. Novamente, eu quero tirar a sua atenção. Deixa eu colocar aqui. Na Bíblia João Vieira de Almeida. Agora vamos ver lá o livro de Números, onde fala sobre a serpente do deserto. Números, deixa eu ver aqui o capítulo. Só um minutinho. E já saindo? Ok. Eu esqueci de fazer a atualização do título, porque o título da live de ontem é uma mudança. Deixa eu ver aqui. Números 21. Números capítulo 21, do versículo 4 ao versículo 9. Então, Números capítulo 21, do versículo 4 ao versículo 9. Diz assim: Então, partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. O povo falou contra Elohim e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? É nossa alma o fastio deste pão vivo, ou seja, chamaram o pão que desceu do céu, o maná de pão vivo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra Elohim e contra ti. Ora, Elohim que tire de nós as serpentes. Ora, a Elohim, perdão, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse Elohim a Moisés: Faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para de bronze, sarava. Aí que a coisa começa a ficar interessante. Muito bem, nós sabemos, que já é expressamente proibido, não por mim ou por pastor, no bispo, que a adoração a imagens é idolatria. Na verdade, a própria palavra diz nos mandamentos, diz o seguinte: não faz para ti imagem de cultura, nem serenas do que está acima dos céus, nem embaixo da terra. Não adorarás, nem rende das culpas. Mas peraí, então será que o Eterno caiu em contradição? Porque o povo começou a murmurar, começou a reclamar, porque o Eterno havia dito antes que eles não passassem pela terra de Edom, mas que contornassem, que fizessem um outro caminho. E por causa disso o povo começou a murmurar: por que fizeste sair do Egito, para que viéssemos nesse deserto onde não há água nem pão? E isso que temos comido é um fastídio tremendo, Ou seja, eles desprezaram completamente a liberdade que o Eterno lhes havia dado, o povo escravo, e também o maná que desceu do céu, chamando o maná de vil. Então se acendeu a ira do Eterno, e o Eterno viu serpentes. A palavra serpente hebraica é Nahash, e serpente de bronze, como a serpente feita por Moisés, é Nahash, né, Rosh, algo assim. Tem uma semelhança apenas com diferença da forma como se pronuncia. E o Eterno disse para Moisés que ele fizesse uma serpente de bronze, colocasse uma haste, todo aquele que olhasse seria curado. Seria isso uma idolatria, Gustavo? Não, em absoluto. Muito embora vocês devem ter visto algumas pessoas dizendo que sim, isso foi uma atitude idolátrica, foi uma idolatria, e por essa razão não tem nenhum problema em você adorar imagens de cultura, porque o próprio Elohim, o Eterno, mandou que Moisés fizesse isso, e o povo fosse curado. Você já ouviu alguém pregar sobre isso? Que não tem nenhum problema justamente por causa desse episódio? Muito bem, vamos começar a diferenciar e matar a cobra e mostrar o pau que matou a cobra e a serpente também morta. Primeiro que serpente é sinal de maldição. Nós vimos lá em Gênesis capítulo 3 que a serpente foi o animal amaldiçoado sobre todos os animais selváticos e domésticos. Um símbolo de uma serpente é um sinal maldito. Eu fico até boquiaberto ao saber que vocês vão concordar comigo que o símbolo da medicina é uma serpente. Não é mesmo? O símbolo da medicina é uma serpente. Então, serpente é sinal de maldição. Porém, o bronze é sinal de justiça. Eu não lembro agora o capítulo, o versículo, e associa o bronze à justiça. Então, como é que o Todo-Poderoso Eterno diz para vocês fazer um símbolo de uma maldição, mas com um material de justiça, que representa a justiça? O que isso quer dizer para vocês? Coloquem aí no teste, por favor. O que isso significa? Porque, repetindo, em Gênesis 3, a serpente foi amaldiçoada sobre todos os animais. Ela não rastejava, ela caminhava, mas como um downgrade, pelo que ela havia feito, então ela passou a rastejar e a comer pó, não sujeira, mas pó, todos os dias da sua vida. Correto? Foi completamente amaldiçoada. O povo murmura contra o Eterno, reclamando que não havia pão ou água, e porque eles teriam que fazer aquele compor, aquele desvio, e não passar por dentro da cidade de Edom, eles até chamaram o maná de alimento vivo, era um fastio. Quer dizer, eles estavam cansados de comer maná. Eles já estavam cansados. E eles desprezaram aquilo que veio do céu. Então, acendeu-se aí do Eterno serpentes, como diz aqui, né? Então, o Eterno mandou entre o povo serpentes abrasadores, e mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Ou seja, o Eterno ficou irado com a ingratidão daquele povo, ao não reconhecer os milagres que ele já havia efetuado, que ele havia escolhido Israel, que ele havia preparado por 40 anos no deserto um líder como Moisés, e ainda assim aquele povo de dura serviço não reconheceu as suas benfeituras e
Toda e qualquer oportunidade, eles murmuravam, eles reclamavam. Vocês conhecem pessoas assim, que estão sempre reclamando de tudo, que nada está bom dessa pessoa? Vocês conhecem pessoas assim? Veja bem. Aí o que fez o Eterno, Elohim? Ele ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze, a colocasse em cima dele, e todo aquele que olhasse para a serpente não adorasse, mas olhasse para aquela serpente, seria o quê? Curado. Correto? O que isso significa? Serpente, sinal de maldição, curando o povo de Israel. Porém, é uma serpente de bronze. E bronze, o Gob, está associado à justiça. O que isso significa? Será que nós não estamos vendo aqui um retrato claro, nítido, límpido do sacrifício do Messias de madeira por cada um de nós? Porque o Escrito está que ele se fez maldição. Não é mesmo? Ele se fez maldição, ele carregou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Curados. Não está escrito isso? Ou seja, o Messias, Yahushua HaMashiach, ele se fez maldição como um serpente, foi posto sobre o madeiro, e ali no madeiro ele exerceu toda a justiça. Como assim? Ele salvou um ladrão. Um ladrão que nunca frequentou um templo, não dava o dízimo, se fosse os dias de hoje, nunca fez uma corrente, nunca deu dízimo, nunca deu. O cara era ladrão, ele deveria até roubar, não é mesmo? Mas ali o salvou. E ele entregou-se por mim e por você, mesmo antes que nós o conhecêssemos. Ou seja, ele atraiu sobre si todas as maldições que eram para estar sobre nós, cancelou o espírito de dívida que era contra nós e nos purificou através do seu precioso sangue. Esse fez maldito e maldição para salvar-nos. Olha que coisa maravilhosa, meus amigos. Olha que coisa tremenda. Ele se fez narrash, ou seja, serpente, para purificar-nos. Por isso que Escrito está aqui: temos poder para pisar em cobras e escorpiões. Se alguma coisa mortífera nos bebermos, não nos causará dano. É assim, então toma um copo de aço, vai lá, toma burro, toma e morre. Porque isso é tentar o Todo-Poderoso. Isso é tentar o Todo-Poderoso. E eu tenho um testemunho, na época que eu pertencia à Igreja Universal, estávamos evangelizando e tocando ponto em ponto, sempre gostei de evangelizar. Eu sempre gostei de falar das coisas do alto, das coisas do céu. E uma senhora atendeu isso no Rio de Janeiro, uma má vontade tremenda. E aí eu fiquei conversando com ela, coisa e tal. Ela até me ouviu por educação, mas ela não estava com vontade. Eu perguntei, só poderia me dar um pouquinho de água, tá o calor. Ela foi e me deu água com detergente. Eu vi que a água estava com uma espuma. Eu fiquei assim, olhando, coisa e tal. Bom, não acredito que a senhora ia fazer isso comigo. Também, na realidade, aquela água estava batizada. E olha, eu continuei evangelizando, não me causou nenhum dano. Podia ter dado uma diarreia, alguma outra coisa, mas graças ao Pai não me causou nenhum dano. Eu bebi, minha inocência, pensando que a senhora de idade já poderia ser minha mãe, que a senhora já de idade não ia fazer isso, ou coisa assim, né? Mas acontece que fez, um momentinho. Oi, amor. Oi, eu tô fazendo aqui uma live, alguma coisa? Um beijo. Tchau. Desculpa isso, pessoal. Então, eu tenho esse testemunho para contar. E se eu perguntar aqui, várias pessoas também já passaram por uma situação semelhante, e pela misericórdia do Eterno, do Todo-Poderoso, ainda que sem saber, comeu ou bebeu alguma coisa que estava batizada, nenhum dano lhe causou. Então, veja bem, no madeiro, o Messias se fez maldição. Ele se fez uma narrash, ou seja, uma serpente, para através da sua justiça, que está muito acima da justiça de todo e qualquer homem, de todo e qualquer juiz, de todo e qualquer tribunal ou corte, de todo e qualquer país, ele nos compasse através do seu precioso sangue. Correto? Muito bem. Veja bem. Agora vamos fechar esse pensamento. De onde o homem foi formado? Coloque no chat, por favor. De onde o homem foi formado? Responda-me, por favor. Aí no chat. Aí vão respondendo, colocou: eu não como porco, já me convidaram. Em tudo chama porco, torreiro, madeira, salada, no arroz, bem pra tudo lado. Assim que assim colocou do pó da terra, hoje nós tudo bem. Johnny, Ivan respondendo do pó da terra, do barro do pó da terra. Muito bem. Nós vamos formados do pó da terra, não é mesmo? Somos barro, somos pó. Viemos do pó e ao pó voltaremos. Não é mesmo? De acordo? Estamos na mesma parte? Muito bem. Voltando aqui para o livro do Gênesis, ou do Bereshit, veja bem, pessoal. Capítulo 3. Diz assim, vamos lá. Voltando, diz assim. Versículo 14. Então Elohim disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o quê? Lembra para você guardar? Comerás o quê? Pó todos os dias da tua vida. Ou seja, espiritualmente falando, isso vem batendo aqui no canal para despertar você. As entidades das trevas, os espíritos malignos, eles se alimentam do quê? Se alimentam do medo, do terror, do pânico, da falta de fé, levando a pessoa a se enfermar. A situação que nós estamos vivendo hoje, aprendemos que o uso obrigatório de máscaras foi um ritual de iniciação, o qual todos nós fomos inseridos, sem que tivéssemos conhecimento, razão para a qual o Pai não leva em conta, porque o fizemos ignorantes. Mas agora, Gustavo, já sabemos, temos que continuar usando máscaras, sim, até porque eles estão transformando isso em lei. E se você não quer ser multado, como eu já mostrei aqui, a guarda municipal, lá na Praia de Santos, estava parando, pessoas caminhando ou então pedalando porque estavam sem máscara. Isso não é lei, mas está sendo implantado, está sendo exigido das pessoas. Se você não quer usar, você vai pagar uma multa. E se você for reincidente, pode ser preso por causa dessa besteira.
Então, use a máscara, não porque você gosta ou porque você quer usar, mas para evitar maiores problemas para você mesmo, sabendo que, ou tendo consciência que você não tem nenhuma comunhão com esse ritual. Você foi inserido, nós fomos inseridos obrigatoriamente por causa dessa maligna, ocultista elite mundial que quer escravizar todos os homens. Correto? Mas está escrito aí o Elohim, o Todo-Poderoso, amaldiçoou a serpente, dizendo-lhe que a mesma iria comer pó todos os dias da sua vida. Nós fomos feitos do quê? Do pó da terra. É o pó da terra, voltaremos. Ou seja, o que alimenta a serpente são as nossas vidas. É isso que a serpente quer destruir. Quer destruir as nossas vidas. Rastejando, espiritualmente falando, a Bíblia compara com um leão que anda ao nosso redor, um leão que ruge quando está com fome. Então a serpente quer comermos para o resto dos seus dias. Ele comer não vem comer fisicamente falando, mas destruir-nos. Vocês estão compreendendo cedo disso? Nós fomos formados do pó. Viemos do pó e ao pó voltaremos. A serpente, ela até o último dos seus dias se alimentará de pó. Não de sujeira, como a outra Bíblia diz, mas de pó. Ou seja, a serpente, as forças espirituais do mal, esses espíritos enganadores, eles se alimentam do medo, do terror, do pânico, a pessoa que sofre de depressão. Existem várias pessoas, por exemplo, inclusive eu estou pensando com pessoas sobre isso, pessoas que, por exemplo, o Caio Fábio defende o suicídio assistido. Se não queremos viver, tudo bem. Ele, inclusive, cita isso. Eu tenho um vídeo, eu posso, um dia desses, por favor, me lembro de mostrar para vocês. Ele diz, está escrito, não matarás, não está escrito, não te suicidarás. Ele defende, e isso já existe na Suíça, por exemplo. A pessoa, e na Bélgica também, a pessoa nunca mais viver, não tem prazer na sua vida, já viveu o suficiente, então ela vai a um médico com uma testemunha, assina um documento, o médico já marcado, vai e dá para essa pessoa uma substância letal, a pessoa vai para casa, e com a testemunha ao seu lado, a testemunha prepara, clica a pessoa toda, deita e morre. E o que faz, eu acho isso lindo, maravilhoso. Tem pastores que pegam na rede que aquele que começa suicídio não está condenado. E não é assim, coisa e tal, etc e tal, pessoa cometeu suicídio, eu entendo que há casos e casos, mas todo suicida, ele é homicida. E a palavra da casa diz assim, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente. Apocalipse, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente o versículo, para mostrar a vocês. Apocalipse 21:8, primeiro fazendo uma comparação aqui. Apocalipse 21:8. Porque esse é o cuidado que eu procuro ter com certas versões, que uma palavra trocada muda todo o entendimento do texto. 21:8 diz assim. Veja bem, Apocalipse 21:8, na versão João Ferreira de Almeida, diz assim: quando, porém, aos covardes, aos impétuos, aos abomináveis, aos assassinos, algumas versões de assassinos utilizam o termo homicida. Homicida. Todo suicida é um homicida. Por quê? Porque atenta contra a sua própria vida. Aos impuros, que são fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que escreve será no lago que há de um fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui nessa Bíblia diz o seguinte, vou ler para vocês. 21:8, diz assim: mas para todos os que covardemente, infiéis, os bis, os assassinos, os imorais sexualmente, aqueles que estão envolvidos com o oculto e com drogas, adoradores de ídolos e todos os mentirosos, o destino deles é o lago que queima com fogo e enxofre, a segunda morte. Vê que já muda, é mesmo? Vamos ver aqui na Peshitta. Permita ver aqui na Peshitta. 21:8, Apocalipse 21:8. Diz assim, 21:8. Deixa eu ver aqui. 21, cadê o 21? Tá aqui. Diz assim: mas para todos os medrosos e aqueles que duvidam, que não creem, para todos os pecadores, e abomináveis, e assassinos, e todos os que cometem adultério, e praticam a magia, e idólatras, e todos os mentirosos, a porção deles estará no lago que queima com fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Bom, na outra Bíblia não vamos, porque na outra Bíblia não tem o Novo Testamento, principalmente na primeira aliança. Mas em certas versões, esse versículo 21:8 fala de homicidas, e não de assassinos. Há algumas versões também em português, e quando ele diz não matarás, está escrito não assassinarás. Então o suicida, ele está assassinando-se a si mesmo, também é um homicida. E aqui está claro que todo assassino ou homicida, a parte que ele toca é o lago que arde com fogo e enxofre. Então dizer que o suicídio não condena a pessoa, na minha concepção e visão, eu creio que isso é um tremendo erro. E há pastores já entendem isso. Nós tivemos aí uma temporada, ano passado, ano passado, vários pastores e também pastores no Brasil se suicidando. Você lembra disso? Vários pastores e pastores se suicidando. Com depressão, com problemas, com várias enfermidades. E através dessas fontes ou energias negativas é que a serpente, a narrash, que a maldição, se alimenta. Aí veja bem, vamos lá. Bom, você pode fazer um grande alvo para mim a partir deste exato momento. Vocês podem fazer um grande alvo para mim. Posso pedir a vocês um grandíssimo favor? Temos 670 pessoas acompanhando agora. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Posso pedir um favor a vocês? Se você puder, por favor, comece a gravar a tela do seu computador. Porque ao gravar a tela do seu computador, você automaticamente estará gravando essa live a partir desse momento. Tá bom? Comece a gravar. Oi, Daniel, tudo bom? Comece a gravar, por favor, agora essa live. Se você puder e quiser. Não é um mandamento, é um pedido. E por quê? Porque o que você dito aqui
eu tenho certeza que depois o robôzinho, o hemorroide cibernético do futuro vai avisar. E onde eu espero vocês que, por exemplo, o pessoal, né, espécie de black and white, ou seja, de preto e branco, com barba, ele pode chamar-nos de jumentos, impuros, de descendência de Satanás, de sermos seus escravos, mas se um gentil, ou um goi, ou goi no plural, quiser se defender, aí isso é chamado de antissemitismo. Quer dizer, antissemitismo não pode, agora antigentilismo pode. Eles podem atacar os gentios, mas os gentios não podem defender o ataque deles. Vocês estão entendendo? O que eu quero mostrar aqui agora é muito sério. Então, se você puder gravar essa live a partir desse momento, eu agradeço. Tá bom? Por favor. Também é assim, você também não tem notebook, eu só tenho celular. No celular, por exemplo, no iPhone, você pode gravar a tela. Você sabia disso? Deixa eu trazer aqui. Aqui meu iPhone tá. O louvor inicial foi tocado. Foi do Jesus Adriano Romero. Gostou dos louvores dele. Aí, olha, aqui perto do símbolo da Wi-Fi, você vem aqui, ó. Puxa, aí vai aparecer isso aqui. Tá vendo isso aqui? Se você apertar isso aqui, vai contar a regra 3, 2, 1. E aí, por exemplo, vou fazer pra mostrar vocês. Aqui, olha. Ó. Pronto, já tá gravando a minha tela. Eu tiro daqui, vou colocar na live. Vou colocar aqui na live. Acho que vou ver. Pronto, já tá gravando minha tela. Tá aqui, ó. A tela tá gravando. E vou mostrar pra vocês como grava. Aí eu toco aqui. Pergunta, screen recording. Stop screen recording. Eu clico stop. Aí já salvou. Eu vou lá nas minhas fotos. Tá aqui, ó. Olha, tá gravando aqui. Vai valer pra vocês. Olha aí, tá vendo? Olha lá, eu procurando pra entrar no YouTube. Olha aí. Aí fui lá no meu canal, lá no canal. Coloquei live, tá vendo? E gravar você pode colocar, pode falar, sua voz não vai sair, porque é o volume interno do telefone, né? Foi gravar aquele pedaço, tá vendo? Aqui, bem simples. Se você tem o iPhone e pode fazer isso, por favor faça, porque agora, juntamente com tudo que foi explicado até o momento, eu vou trazer para vocês um tema muito importante. O Android também pode fazer isso, o Evaldo Pinha Costa, assim, também pode. Eu não sei como, eu tenho esse da Google aqui, mas eu quase não uso, não tenho intimidade com o Android, mas o iPhone é bem fácil, você pode gravar dela. Vamos lá então. Vamos lá, esses dois livros aqui, né? E aliás, o Foi Estudo me respondeu ontem mesmo, sobre a minha relação com relação ao strike. Eles falaram que revisaram novamente e mantém a posição que foi discurso de ódio e o strike no canal permanece. O que eu estou pedindo para vocês é gravarem agora, porque veja bem, nesse livro aqui, o Messias Joséfico, o Leviatã, Metatron e a Sagrada Serpente. Esse aqui, na realidade, a Sagrada Serpente, a Nahash, será o Messias verdadeiro para o pessoal de Black and White e a Barra Grande. Tá bom? É esse aqui que eles estão esperando. Veja bem, na página 82. Aqui, ó. Página 82 do livro. Página 82. Cadê? Aqui, ó. 82 do livro. Está escrito assim, ó. Existem intermináveis exemplos. Contudo, o bem escondido refere-se a Nahash de Kedusha. Se alguém sabe o de Mebrach, por favor, traduza pra gente aí. Nahash de Kedusha. Eu vou até colocar aqui, para que as pessoas possam procurar. Tem um amigo aí, o Paulo Zomer, que sabe muito de hebraico. Vou colocar aqui em letras grandes. Nahash. E como se escreve outra palavra? De Kedusha. De Kedusha. Esse é o nome que pesquisa estão esperando. Aí é. Então, existem intermináveis exemplos. Contudo, o mais bem escondido refere-se a Nahash de Kedusha. Lembrando que Nahash é para serpente em hebraico. A Santa Nahash através da Torá. Olha aqui. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. The Holy Nahash throughout, que é através da Torá. Ambas escrita oral. A Torá escrita é essa que nós temos. A oral, que foi passada de geração em geração, significa justamente a Kabbalah. Então, o pessoal de preto e branco, não todos, mas os religiosos de preto e branco e de barba e de chapelão, eles estão aguardando a manifestação do Messias deles, que foi amaldiçoado lá no Gênesis em 3, 14 e 15, e que passaria o restante dos seus dias comendo pó. E espiritualmente falando, quem são esse pó? O que é esse pó? Sou eu, somos nós, vocês, porque do pó viemos e ao pó voltaremos. Fomos formados do pó da terra. Estão compreendendo o problema, o perigo? Vou repetir aqui. Existem intermináveis exemplos. Contudo, deixa eu explicar para vocês aqui na câmera e lendo. Existem intermináveis exemplos. Aqui. Contudo, o melhor escondido, ou o mais escondido, refere-se a Nahash de Kedusha, a Santa Nahash, ou seja, a Santa Serpente, através da Torá, ambos, escrita e oral. Estão vendo, meus amigos? Esse é o Mashiach que eles estão anunciando, e já vai se manifestar, e que vai enganá-los. E assim como eles rejeitaram o Elohim, o Todo-Poderoso no deserto, chamando o pão vivo, que desceu o céu, uma representação do próprio Mashiach, do verdadeiro Mashiach. E esse povo chamou o maná de coisa viva, que já estão cansados. Olha que coisa diabólica. E eles vão cultuar a Sagrada Serpente, The Holy Nahash, através da Torá, ambas escrita oral. Aqui está uma fonte inesperada. De acordo com o texto masorético dos rabinos, existe uma outra instância a qual a Sagrada Serpente aparece. Em um dos últimos lugares, nós pensaríamos em ver literalmente para o meio da Torá, para a metade da Torá. A letra do meio do Pentateuco é maior que a usual letra Vav.
E é um outro mistério, a lost vá, ou seja, a vá perdida. Eu vou mostrar aqui para vocês, porque isso aqui é terrível. Novamente, vamos lá. Tá aqui, olha. Existem exemplos intermináveis. Contudo, o melhor escondido refere-se a Nahash de Kedusha, da Holy Nahash, ou seja, a serpente santa, através da Torá, ambos, escrita e oral. Aqui, deixa eu conseguir abrir mais um pouquinho. Aqui está uma fonte inesperada. De acordo com os textos masoréticos dos rabinos, existe uma outra instância na qual a sagrada serpente, literalmente, no meio da Torá. Essa letra que está no meio do Pentateuco, ou seja, é a maior que a usual letra Vav. Então, refere-se a esses mistérios, códigos, pessoal, fuga desse negócio de códigos escondidos na Torá. Isso é Gemária, ou Gemária. A palavra do Eterno é clara, límpida. Ele não se manifesta através de códigos. Eles pegam 4 versículos no início, 4 no meio e 4 no final, somam, fazem um somatório numérico do valor de cada letra e eles falam, aqui tem código escondido. Isso é feitiçaria, pessoal. Isso é feitiçaria. Fujam do Raquel. O Raquel está ensinando pura Kabbalah. E o dia que quiser debater comigo, ele vai passar vergonha. Pode marcar o dia, hora que eu debato com ele. Ele está seguindo o esoterismo cabalístico que os rabinos desenvolveram quando estiveram por 70 anos lá no exílio da Babilônia. Isso é pura Kabbalah, pessoal. E eles vão adorar a serpente. O verdadeiro Messias, esse pessoal de preto e branco está esperando, e a barba grande é a sagrada serpente. A mesma serpente que seduziu a Eva, e no livro de Enoque está escrito que foi o anjo Gabriel. Esse é o Messias que eles estão esperando. E ainda para mostrar aqui a vocês, deixa eu marcar aqui, cadê? Só um minutinho, deixa eu procurar outra parte que eu marquei aqui. Neste capítulo, nós iremos investigar mais adiante, de acordo com a Kabbalah, a escola de Gaon Levina, as raízes primárias da ciência e tecnologia. Isto irá revelar um outro inesperado lado da personalidade coletiva do Mashiach Ben Yosef. Primeiro, nós iremos explorar ainda a história não contada de Adão e a serpente primordial, o qual revela a tradição rabínica inesperada e o ensinamento da sagrada serpente. Esse povo é doido, esse povo é maluco. Eles vão adorar uma maldição. Eles vão adorar aqui o Todo-Poderoso, Elohim do exército salvo isso toda a vida. E se você entrar nessa aí, seguindo Raquel e companhia, você também vai para a segunda morte, para o lugar de fogo e enxofre. Isso daqui não tem mais. Não tem mais. Cadê o essa aqui? Tem isso aqui, ó. Os segredos da Kabbalah, o que os cristãos necessitam saber. Deixa eu abrir vocês rapidamente. Qual o capítulo? Capítulo 7. Capítulo 7. Aqui, ó. Olha como que a gente está ligado, ó. Olha aí. O triângulo gnóstico, masculino com a vértice para cima, feminino com a vértice para baixo, a cruz de Ankh, egípcia, olha aqui o símbolozinho. Olha aqui o bolso, tá vendo? É com isso que está ligado. Então, fuja disso. Não se deixe enganar. E tem aquele livro, a Sagrada Doutrina, a Secreta Doutrina de Israel, que foi o livro que abriu os olhos para mostrar a vocês que eles vão adorar. Conforme está escrito no livro, existem 2 serpentes. Uma que anda na terra, que está trabalhando para a humanidade, e uma celestial, que cuida, que vela, que protege a humanidade, que é um adorno. A serpente é um adorno do trono, do Todo-Poderoso, segundo o livro. Isso é ensinamento cabalístico. No capítulo 7 aqui. Ih, passei. Olha só, veja bem. Capítulo 7. O retorno da serpente coxa. Diz assim: tão bom Satanás irá tentar conseguir a sua mudança global na consciência para a luz, e isso não está claro, mas a profecia do Zohar, a convergência da Kabbalah e a ciência é a chave no retorno das nações para a Babilônia. O que está claro é que a luz da Kabbalah, com todos os seus rudimentos ocultos, não é a verdadeira luz de Deus, mas de Lúcifer. Albert Pike é um outro bem respeitado maçom, que faz parte do central da Kabbalah, dentro de feitiços. Ele escreveu: maçonaria é a busca depois da luz. Essa busca nos leva diretamente de volta, como você vê, para a Kabbalah. Não somente é a Kabbalah chave das ciências ocultas, mas é a chave que liga o segredo da ciência dos números. Aqui, ó. Olha, Albert Pike, um outro bem respeitado maçom, conhecido e respeitado maçom, aqui, ó, refere-se ao lugar central da Kabbalah, dentro de feitiços. Ele escreveu: a maçonaria é a procura, a busca depois da luz. Essa procura nos leva diretamente de volta, como você vê, a Kabbalah. Não somente é a Kabbalah a chave para toda a ciência oculta, mas que também é a chave que liga os segredos secretos dos números. Essa coisa de números, de gematria, coisa e tal. Fujam disso, pessoal. Isso é adoração maligna, satânica, ocultista. Fujam disso. Fujam disso. Dizem com todas as posições do quando é que tem negócio que tem muito crente que faz, pensa que é bom para alcançar o Nirvana, a paz, como que é? Esqueci o nome. Coloca aí, pessoal, como é que é? Meditação, faz muita meditação. Yoga, isso, muito ligado aí, Diego Marques. Todas as posições do yoga são posições que se referem a divindades pagãs, hindus e outros divindades. Então, pode praticar yoga? Não. Cristo, Yahushua é a nossa paz. Ele é a nossa paz. A gente não precisa ficar sentadinho no tapete. Respira, respira. Move de um lado, move do outro. Nirvana. Ai, que Nirvana maravilhoso.
Ui, que nervosa. Mas a gente não precisa disso não, pessoal. Você quer ter paz? Quer ter paz? Medita nessa palavra aqui, ó. O lampo da barba dos meus pés é a tua palavra. Medita nessa palavra que você vai ter paz. Então isso são ensinamentos da nova era. Meditação, Wicca, começa abraçando a árvore. Ô, minha irmã árvore, eu quero casar contigo, minha irmã árvore. Daqui a pouquinho tá comendo criança. Começa se abraçando a árvore, beijando a boca do animal. Daqui a pouquinho tá comendo criança, tá sacrificando, tá tomando a dentro, não. Fuja disso, pessoal. Fuja disso. Pessoas que comparam o Eterno Todo-Poderoso com lá, a face do Aníbal que é a pano. Disse isso essa semana. Ele disse isso essa semana. Comparou o Todo-Poderoso com lá. Deixa eu ver aqui rapidamente para mostrar a vocês pro áudio, né? Só um minutinho. Vou colocar aqui na Library History. Aqui está. Deixa eu ver se eu aqui mostrar a vocês. Cadê? Acho que já saiu. Só um minutinho. São enganadores. Fuja desse pessoal. Tá aqui. Tá aqui. Encontrei. Ver se encontra aqui o momento certo. Genocídio da humanidade. Então, para descobrir os experimentos, eles foram escolhidos a presidir a corte que não pode errar, do Supremo Tribunal Federal. A corte que custa uma fortuna. Deixa eu colocar aqui esse porto com um monte melhor. Tá aqui no. Entrou? Chamou, né? Só um momentinho, pessoal. Vou colocar esse chat. Não, agora não vai aparecer. O que ele falou? E tem juízes auxiliares tocados, porque o que o pleno se engaje contra a luta contra os narcotraficantes e terroristas. Inquérito, incidental, fortuito, episódico, superveniente, que o afastamento dos elementos que estão em seus cometeram e os serviços auxiliares. Eu vou colocar aqui um momento que ele fala sobre isso. Para todos aqueles que são pais e mães, e para todos aqueles que são solteiros e solteiras, que queiram constituir família e proteger a sua prole, a sua maior fortuna, que são seus filhos, a sua descendência, cadeiras no Senado Federal, na Câmara de Deputados, não estou conseguindo achar. fazer uma única muleta. Contei, só um pouquinho para Nós trás. somos uma célula. Preste atenção, não tem se fazer, fala. Denúncia Preste atenção. ou arquivamento. Prestem atenção. O Supremo Tribunal Federal, ele não tem desculpa para errar. Ele não pode errar. Não chegou não, só um momentinho. Essa máxima de que o juiz erra por último não procede. Não pode errar, meu amigo. No país que nós temos, a cibernética, este aparelhinho, ele foi descoberto por causa do transistor. Antigamente, você tinha rádios de 4 metros de altura que eles trabalhavam com bobinas. Então, quando caiu uma nave espacial no deserto, chamaram uns estudantes lá dos Estados Unidos, de uma das melhores faculdades da época, a que eles decifrassem certos documentos encontrados na nave espacial. Nave espacial, olha. E se descobriu o que hoje nós temos: o telefone celular. O telefone celular, e ele opera com centenas, milhões da nanotecnologia trazida pelo extraterrestre. Vamos ser francos, não vamos chamar mais de extraterrestres, vamos falar de pós humanos. Não somos extraterrestres, são pós humanos. São futuro. A humanidade, que viajam no tempo e que residem no interior da Terra, que residem nas profundezas do oceano, onde há mundos. A Lua, um satélite artificial, ele é uma observação plena dos ataques ao planeta Terra. Um pequeno, microscópico planeta na imensidão do universo de gigantes. Vocês estão entendendo? Então conhecerás a verdade e a verdade te libertará. Então o transistor é de outro planeta. Você que está me ouvindo aí, você não é da Terra. Você não pode fazer uma molécula de proteína, produzi-la. Para produzir uma molécula de proteína, você tem que explodir centenas de quatrilhões de bilhões de bombas atômicas. Para fazer uma bomba atômica. Nós somos uma célula, uma parte de um todo chamado Jesus Cristo, chamado Alá, chamado Hashem, chamado Yoshai. Entendem? Esse doido que anda falando, as pessoas, juiz que é homem abençoado, ele nos abençoa, e tomar aquele tempo só. Primeiro que não é juiz, você não faz, isso é doido. Isso é doido, nunca foi juiz. Pergunta a ele qual foi a faculdade de direito que ele fez.
Qual foi o concurso público para juiz que passou? Não passou em nenhum, pessoal, são farsantes. Como a Virgem Cadia, lá da China também, que Allah e Deus são o mesmo. Pessoal, fuja disso. Você não acha que o cara não precisa acompanhar, não, mas faça um bem, ou seja, fuja desses farsantes. Porque esses daí, vamos exemplificando, esse falso juiz, esse é o gado. Esse é o gado que vai te entregar. Esse é o gado que quando estiver entre a espada e a parede, eles vão te entregar. Porque eles têm medo da morte, eles se vendem. E aí vai, você está acompanhando seus juízes, ele vai te entregar o legado. Ele é mentiroso. A Virgem Khadija lá de Manchester, a Chechênia, a Virgem Khadija da Chechênia, ela vai te entregar. É gado, desinformante. Fuga desse pessoal. Esse pessoal, quando apertado, quando espremido, eles vão também adorar na racha. Vão adorar. Porque eles amam mais as suas próprias vidas do que a salvação da terra. Eu sou o Chavo e ela foi mais uma live creio e esclarecedora para todos vocês. Lembrando que hoje às 21 horas, como vocês aqui está, estava revisando o texto, um show sobre as 7 trombetas. Aqui está, hoje às 21 horas. Amanhã, terça-feira, live com a nossa querida Deia, do canal DF Lanche, do canal Ecoando a Voz Fáceis. Quarta-feira eu creio que estaremos também presente no canal do Pastor Thiago. Quinta-feira com o nosso amigo e irmão Samuel Benini. Vou tentar entrar em contato com eles para saber o estado da e-mail. Meus amigos, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, pela sua audiência. Um beijão no coração de todos. E a Shua Best of you. I'll see you soon. Tchau. Sería de mí si no me hubieras abrazado. ¿Cómo estaría vos si no me hubieras perdonado? Fui más en mi corazón, pagaría sin un silencio. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un amigo que se muere en suelo. Sería como si yo te amo en el cielo. Si no fuera por ese por tu amor. Si no fuera por ese por tu amor. ¿Qué sería de mí si no lo hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no lo hubieras perdonado? Ni un vacío en mi corazón, pagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un jardín que se muere en el suelo. Sería como un sol que va por el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si algo se me entendí, estaríamos perdidos. No nos hemos entendido nada de eso. Por lo que se nos has cansado. Gracias a Dios. Por tu presencia. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un caballo que se muere en el suelo. Sería como si no me dan por amor en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor.